dizendo que as pessoas em Kentucky deveriam, você sabe, tirá-lo do poder. Esse é o verdadeiro problema, eu acho, politicamente, no caso de Thomas Massie, Rand Paul, essas pessoas que não concordam com as políticas externas de Donald Trump e de sua administração. Por outro lado, vemos a turbulência. A turbulência veio da questão do Charlie Kirk, sabe? A questão da divisão. Tucker Carlson, Candace Owens. Parece que todo o movimento MAGA está desmoronando. Sim, por causa das políticas de Donald Trump. Yeah. Because of Donald Trump's policies. It's fissured, and the fissures are some of them. Está fissurado. E algumas dessas fissuras simplesmente não dá para juntar o Humpty Dumpty de novo. No caso da Venezuela, beira o patético. Porque se você perguntar a um cara na África subsaariana o que diabos os americanos querem da Venezuela, ele vai te dizer, ir lá e pegar o petróleo. Todo mundo sabe disso. O planeta inteiro sabe disso. Então, é preciso que o presidente da Colômbia diga que um ataque à Venezuela é um ataque à Colômbia, algo que já foi considerado em anos anteriores das relações entre Colômbia e Venezuela. E espero que o Lula venha a público e diga que um ataque à Venezuela é um ataque a toda a América do Sul. Ele precisa dizer isso em público, para que pelo menos o pessoal em Washington ouça, ou o pessoal do Trump 2.0 ouça. Mas quando você tem o secretário de Estado da chamada hiperpotência, aquele cubano-americano medíocre, o Rubio, que não entende nada de política externa, além dos inimigos eternos deles na América Central e do Sul, Cuba, Nicarágua, Venezuela, o que você espera? E o Nelcon Rubio fica blá 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 sobre o Donald Trump todos os dias. E obviamente, ok, vamos bombardear outro barco cheio de pescadores. São narcotraficantes. Esses idiotas nem sabem mais como o narcotráfico flui da América do Sul para os Estados Unidos. Já não tem nada a ver com a Colômbia, e menos ainda com a Venezuela. Um dos principais atores é o Peru. Eles não sabem disso em Washington. Muitos entorpecentes passam pelo Brasil. Eles não sabem disso em Washington. É uma história completamente diferente. Eles não podem fabricar outra guerra às drogas com bases tão frágeis e especialmente vender isso para, mesmo pessoas nos Estados Unidos com um QI acima da temperatura ambiente. Elas conseguem ver o que realmente é uma operação para tomar o petróleo. E ao mesmo tempo estão abrindo uma nova frente contra o Irã, apoiando Israel. Que tipo de política externa é essa? Bem, há uma resposta. É não política externa do Trump 2.0, que é atacar em qualquer lugar se quiser, se puder, mesmo que não possa, mas basicamente dizer ao mundo, podemos atacar em qualquer lugar, a qualquer momento que quisermos. Intimidar, especialmente o Sul Global. O problema é que o Sul Global não está mais se deixando intimidar. Venezuela, eles não estão morrendo de medo. Irã, a última coisa que eles estão é morrendo de medo. Países na região do Sahel subsaariano, eles não estão intimidados. Em toda a Ásia, as potências do Sudeste Asiático, meus vizinhos aqui, ninguém está intimidado. Então sabe, para que serve isso? É só um tanque arco-íris no meio da selva dizendo, eu sou o rei da selva. Sim, é isso mesmo. Porque mais uma vez é algo pessoal. Está na cabeça dele. É assim que ele se sente poderoso. Ele precisa mostrar para todo o planeta que é o rei da selva. Alguma estratégia? Não. Algum entendimento de táticas? Não. Alguma discussão em alto nível sobre essas políticas? Não. Então é aí que estamos, Nima. Somos reféns do rei da selva. Eis o que Rand Paul disse sobre essa retórica de drogas vindas da Venezuela, Pepe. Não há fentanil sendo produzido na Venezuela. Não é que haja um pouco, não há nenhum sendo feito lá. Esses são barcos de pequeno porte que, para chegar a Miami, teriam que parar e reabastecer 20 vezes. É muito provável que todos estejam indo para Trinidad e Tobago, que é uma ilha bem próxima da costa da Venezuela. Então há muitos motivos para se preocupar com isso. Mas o principal é o princípio mais amplo. Quando é aceitável matar pessoas indiscriminadamente? Quando se está em guerra.
É por isso que quando declaramos guerra, isso deve ser feito pelo Congresso. Deve ser algo ponderado, deve ser debatido, e não devemos fazer isso de forma impensada. E então, quando há guerra, você mata pessoas na zona de guerra. E mesmo assim, existem regras de engajamento. Mas a interceptação de drogas sempre foi uma atividade criminal, uma operação de combate ao crime em que não executamos pessoas sumariamente. Nós realmente apresentamos provas e as condenamos. Perfeito. Não, ele mandou muito bem. E de forma bem diplomática, aliás. E estamos voltando, Pepe, ao Trump 1.0, eu acho. E está piorando porque ele está apenas conquistando mais pessoas ao redor do mundo. As políticas estão ficando tão absurdas e incrivelmente, estúpidas, se é que dá para dizer assim. O que ele está tentando alcançar? Você se lembra, durante o primeiro mandato dele, ele conversou com Xi Jinping, o líder, da Coreia do Norte. Disseram que o motivo daquela negociação ter fracassado foi por causa do Bolton e daquele pessoal do governo Trump. Mas agora não há Bolton. Não há ninguém com aquele tipo de personalidade na administração Trump. E mesmo assim, você ainda vê o mesmo resultado, ou até pior, saindo disso. O que é isso? Vamos ver tudo isso apenas como movimentos de exibição, algo como, o acordo de paz que fizeram no Egito? Não é nada além disso. E eles veem isso na Rússia, no Irã, na China. Eles veem que esse presidente não é um negociador sério. O problema é que você tem que lidar com ele. Todo mundo vê isso. Todo ator racional, Nima, as grandes potências, o BRICS, a OCS e países de toda a maioria global, todos veem isso claramente. Mas ele sequestrou completamente o ciclo de notícias. Todo o ciclo de notícias, dia após dia, é dominado pelo rei da selva, sem exceções. Ele tomou o controle total da produção de narrativas. Então, todos os dias, ele precisa de uma nova narrativa, mesmo que contradiga a anterior. Não importa, porque ele não enxerga continuidade. É por isso que ele pode mudar de ideia sobre como lidar com a Rússia, com o BRICS, com a Índia, todos os dias, literalmente. E às vezes, ele volta ao mesmo ponto inicial, repetidas vezes. E então ele dá uma guinada de 180 graus na direção oposta. Alguns analistas americanos explicam isso como o modo de Trump desestabilizar inimigos ou adversários. Isso é ridículo. Ele está basicamente se desestabilizando a opinião pública interna e desestabilizando os aliados. Por exemplo, os europeus estão absolutamente desesperados porque, além de terem sido vassalizados, não sabem como falar com o rei da selva. Antes de tudo, eles sabem que não serão respeitados. Ele nem vai ouvi-los, nem atender suas ligações. Eles são tratados como verdadeiros insignificantes, o que, aliás, são em termos geopolíticos e também geoeconômicos, se continuarem com esse plano de roubar fundos russos. Então, mais uma vez, temos isso. É como um vórtice, sugando tudo para dentro de seu próprio pântano poluído, onde ele está constantemente contemplando sua imagem e inventando: preciso de uma nova ideia para impressionar as pessoas por toda parte. Ou pior, às vezes ele tem ideias que ao menos fazem as pessoas falarem sobre a possibilidade de algo funcionar. Mas geralmente, são políticas ou observações estúpidas que são francamente patéticas, vindas de um líder. Você consegue imaginar alguém dizendo que vai marcar uma reunião cara a cara com Vladimir Putin em Budapeste, com o primeiro-ministro da Hungria pessoalmente envolvido, montando um comitê, e então alguns dias depois dizendo: não quero perder meu tempo. Isso é desrespeitoso, não apenas com Putin e Orbán, mas com todo mundo, com o planeta inteiro, na verdade. Um verdadeiro líder não diz algo assim. É ridículo. Então, por que você teve essa ideia estúpida em primeiro lugar? Se não está interessado, se não queria perder tempo, fique na maldita Casa Branca. Quieto, o que ele não consegue, porque precisa estar vociferando o tempo todo.
Você consegue imaginar um presidente que legisla por meio de postagens em redes sociais, além de estúpido, em termos de relações internacionais, isso é. Isso inaugurou uma nova era, sabe, a era da política externa via postagens sociais, começando agora. É completamente absurdo. Então você pode imaginar, Nima, atores racionais do lado da maioria global, BRICS, Rússia, China, eu até colocaria a Índia nisso. A melhor estratégia deles, na verdade, é o silêncio. Their best strategy, in fact, is silence. And Russians are using a lot of silence. E os russos estão usando muito o silêncio. Na verdade, quando não o fazem, correm o risco de se contradizer. Pode acontecer de Lavrov, Peskov ou Ryabkov dizerem coisas um pouco diferentes entre si. Eles não podem. Os russos precisam... Bem, eles mantêm a mensagem 99% do tempo. Mas essa desestabilização é tão absurda que às vezes fica evidente que estão perdendo a paciência. Por exemplo, Ryabkov, ontem ou hoje, teve que dizer: olha, todas essas notícias falsas sobre não haver uma cúpula, isso é notícia falsa. Ainda não sabemos. A única coisa que sabemos no momento é que não sabemos se vai haver uma cúpula ou quando. Não é que a cúpula tenha sido cancelada. Na verdade, quem está realmente fazendo algo para cancelar a cúpula é o próprio rei da selva. Agora a fonte das fake news é ele mesmo, então não sabemos. E em relação à China, é ainda mais complicado porque os chineses já sabem como lidar com Trump. Eles não dizem nada, ficam muito quietos. E então fazem um movimento tão absolutamente feroz que nem o próprio Trump sabe o que dizer. A saga das terras raras, ninguém esperava, especialmente da forma como veio, por meio de uma diretriz do Ministério do Comércio. Muito educada, específica, listando tudo, super profissional. Mas ninguém esperava por isso. E agora eles vão ter que, aparentemente há discussões nos bastidores, mas não confie em nada que envolva aqueles xenófobos que se passam por conselheiros de Trump sobre a China. Xenophobes that pose as Trump advisors on China. They don't know literally anything about China. Eles não sabem literalmente nada sobre a China. Bem, os chineses continuam fazendo o que estão fazendo, o que é fascinante. Tive o privilégio no mês passado de ver o que a China fez para desenvolver Xinjiang, bem diante dos meus olhos todos os dias. E é algo impossível de explicar ao Ocidente. Entre nós, é claro, é possível, mas explicar isso à liderança política do Noroeste Atlântico é absolutamente impossível. Mesmo que fossem até lá, não entenderiam. E claro, vemos esses exemplos de dominação tecnológica chinesa em todos os campos, o que é absolutamente impressionante, incluindo programas completamente desconhecidos no Ocidente e até em muitas partes da Ásia. E tudo está chegando lá. E veja, envolvendo as principais universidades chinesas que estão alcançando um nível repetidamente acima da Ivy League e de Oxbridge, na Inglaterra. Muito além desses dois polos, sabe? Você não pode ter essa discussão no Ocidente. Esqueça. Então os chineses são mestres, é claro, do silêncio, da circunspecção, da discrição. Eles não precisam se gabar de nada. E quando você vê algo acontecendo, é porque já está acontecendo. É o completo oposto do rei da selva, que vive se gabando de que as coisas estão acontecendo e vão acontecer. E não acontecem. E não vão acontecer. Aí está. Essa é a grande diferença entre uma superpotência de 5.000 anos, que foi assim durante a maior parte de sua existência, e uma superpotência que teve seu momento por talvez 70 anos na história, o que em termos históricos é um grão de areia.